E aí, beleza? Sou o Daniel da Viga Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer um queijo vegetal mais saboroso e nesse vídeo eu quero falar sobre 3 pontos para que você tenha uma validade um pouco maior no seu queijo vegetal. Esse é um ponto que pega para muita gente porque queijo vegetal na geladeira só, ele pode desenvolver fungos, né, algum bolor, alguma coisa assim, e aí o consumo precisa ser muito rápido para que isso não aconteça, e nem sempre as pessoas estão dispostas a consumir tão rápido assim. Então, quais seriam as medidas para que a gente possa estender um pouco a validade do queijo vegetal? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, não teria como ser outra que não a parte da higienização. E isso, dentro do seu processo de produção de queijo vegetal, você precisa ter essa atenção. A higienização de tudo que vai entrar em contato com o seu queijo vegetal. E isso desde a própria produção dele mesmo, isso falando dos seus equipamentos, né, dos seus utensílios, da sua bancada, não sei se faz na pia, se faz numa mesa, o que é que seja. Esse ambiente ele precisa estar já muito bem limpo, muito bem higienizado. E, inclusive, algumas outras pequenas questões, como janela fechada, né, para que não tenha corrente de vento, para que não tenha circulação, né, de um ar um pouco mais forte nesse ambiente, que possa trazer, né, alguma impureza para o queijo vegetal. Depois, você fazer um queijo vegetal conversando com alguém também não é das melhores ações para a gente ter, né? Porque quando a gente fala, a gente também está colocando perdigotos aí para o ambiente. E na nossa boca tem muitas bactérias, e bactérias que nem sempre são interessantes de estar no nosso queijo vegetal. Tá? E isso daí também na própria manipulação do nosso queijo vegetal, quando ele já está em processo de maturação, por exemplo. Né? Sempre que você vai fazer, apesar de ser uma parte mais rápida do processo, envolve praticamente você virar o queijo vegetal, é interessante sim lavar as mãos antes, né? Às vezes você pode estar com aquela preguiça ali que fala, nossa, mas é só abrir a geladeira, tirar ele, pegar um papel, virar e tá pronto. É importante sim, né? É importante porque às vezes é nesse pequeno deslize que, de repente, a gente pode baixar a guarda e ter algum tipo de contaminação. Né? O segundo ponto, que pode dar uma vida um pouco mais longa para o nosso queijo vegetal, é a fermentação. Isso, assim, que fique muito claro, queijo vegetal fermentado, ele tem uma vida mais longa que queijo vegetal não fermentado. O queijo vegetal não fermentado, dificilmente ele vai passar de 10 dias. Tá? Normalmente o prazo é de 5 a 1 semana, mais ou menos. Passado disso, a gente já começa a perceber um desgaste no sabor primeiro e depois a possibilidade de desenvolver fungos. Né? E por que o queijo vegetal fermentado ele acaba tendo um prazo de validade um pouco maior? Justamente pela fermentação, é claro, mas no quesito bactérias. Ou seja, quando você fermenta um queijo vegetal, você está colocando já uma turma de bactérias ali para fazer esse trabalho. Né? E uma vez que já tem uma carga de micro-organismos ali, dentro daquela ideia de competição, já vai ficar mais difícil de outros micro-organismos chegarem ali e tomarem conta do queijo vegetal. Tá? Então, essas bactérias que a gente coloca já de cara, elas competitivamente já estão à frente de qualquer outra bactéria ou fungo que venha posteriormente. Tá? E depois é que essas bactérias elas produzem ácido lático, que vão baixar o pH, vai deixar aquele ambiente um pouco mais ácido, que acaba sendo hostil a muitas outras bactérias e fungos também. Tá? E fora isso, normalmente as bactérias produtoras de ácido lático, elas produzem também alguns compostos que eles acabam também por ser prejudiciais a outras bactérias e a outros fungos. Tá? Então só o fato de a gente fermentar um queijo vegetal, já vamos ter uma proteção a mais ali. E, por fim, um terceiro ponto que pode também dar uma validade um pouco maior para o seu queijo vegetal é você fazer um trato na casca dele. Quando você tem um queijo vegetal com uma casca bem desenvolvida, então primeiro, o que isso significa?
Significa que ele foi exposto no processo de cura a um regime especial de umidade e temperatura, no qual fez com que ele perdesse água. E a perda de água que vai acontecer nesse queijo vegetal, ela se dá justamente da superfície para dentro, né? E nunca o contrário, porque é justamente a superfície que está tendo essa evaporação. E é justamente quando isso é bem feito, quando você corta o seu queijo vegetal, você vê uma casquinha, né, uma parte mais escura que faz todo o contorno desse queijo vegetal. E a parte de dentro ela está um pouco mais macia, né, ela está um pouco mais viva, vamos dizer assim, em relação a aroma e sabor principalmente. Mas o que acontece são duas coisas aqui. Primeiro, quando a gente tem essa casca formada, a gente tem uma superfície que está mais seca, ou seja, tem menos quantidade de água. Em outras palavras, e até um pouco mais técnica falando, é menor a quantidade de água livre. E isso faz com que seja mais difícil de fungos e bactérias se desenvolverem nessa casca quando ela já está formada. Então esse é o primeiro ponto, uma baixa quantidade de água livre. E depois, o que acontece é que essa casca, estando mais seca, vai ser mais fácil, eventualmente, se algum tipo de fungo começar a se desenvolver ali, você consegue tirar ele de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Livrando assim e tendo um queijo vegetal livre de fungos. Dica extra, para você ter uma validade estendida, nada como você colocar isso no vácuo, tá? Aí sim você consegue ter muito mais tempo de queijo vegetal na sua geladeira. Depois, deixa aí nos comentários qual é a maneira que você utiliza para dar uma vida um pouco mais longa para o seu queijo vegetal.